atmosfera terrestre, Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo. Verdade e Luz. Este é o programa Verdade e Luz, número 45 do ano de 2022. Participarão eu, André Zola, André Reis, Edgartão e Gilberto Silva na técnica. Agradecemos a você que nos prestigia com sua audiência pela web rádio Verdade e Luz e pelo nosso canal no YouTube. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois deixe a receita aos cuidados da Drogamel, a segurança que você procura. Ampla linha de medicamentos, também completa seção de perfumes. Venha nos fazer uma visita. A Drogamel está localizada na Rua Rangel Pestana, número 1146, na Vila Virgínia, em Ribeirão Preto. Telefone 3637-3975. WhatsApp 98268-0600. Drogamel, um doce atendimento. O programa Verdade e Luz apresenta estudos da codificação espírita, além de esclarecimentos do Evangelho de Jesus. Em todos os programas, apresentamos ainda comentários sobre temas atuais e reflexões para o embasamento da fé raciocinada. E em nosso editorial, abordando palavras de vida e paz, apresentamos temas que oferecem subsídios para o enfrentamento das dificuldades do dia a dia. Hoje, trazemos o texto de Allan Kardec, intitulado Minhas Palavras Não Passarão, no livro A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, do capítulo 17, Predições do Evangelho. Em nosso estudo da codificação espírita, daremos continuidade aos comentários e reflexões do livro segundo do Livro dos Espíritos, Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 6, Vida Espírita, item 5, Escolha das provas, perguntas 270 a 273. No momento evangélico, levamos a você a mensagem do Espírito Emmanuel, constante do livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier, com a lição hoje de número 64, intitulada Semeadores. E no quadro Diálogo à Luz do Espiritismo, utilizamos o livro Atualidade do Pensamento Espírita, do Espírito Viana de Carvalho e psicografia de Divaldo Pereira Franco. Estudaremos no capítulo de número 9, no item Espiritismo, o item 9.1, Questões Atuais. Agradecemos sua audiência e enviamos nossas fraternas vibrações de paz. Verdade e Luz. No programa Verdade e Luz, o editorial A Opinião Espírita. No programa Verdade e Luz de número 45 do ano de 2022,
Editorial. Minhas palavras não passarão. A Gênese, Milagres e Predições do Evangelho, capítulo 17. Predições do Evangelho. Kardec então inicia as considerações. Então, aproximando-se dele, seus discípulos lhe disseram: sabes que, ouvindo o que acabaste de dizer, os fariseus se escandalizariam? Ele respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixa-os. São cegos a conduzir cegos. Se um cego guia outro cego, cairão ambos no barranco. O céu e a terra passarão, mas minhas palavras não passarão. Mateus capítulo 24, item 35. As palavras de Jesus não passarão, porque serão verdadeiras em todos os tempos. Será eterno o seu código moral, porque consagra as condições do bem, que conduz o homem a seu destino eterno. Mas terão as suas palavras chegadas até nós puras de toda ganga e de falsas interpretações? Aprenderam-lhes o espírito todas as seitas cristãs? Nenhuma as terá desviado do verdadeiro sentido, em consequência dos preconceitos e da ignorância das leis da natureza? Nenhuma as transformou em instrumento de dominação para servir às suas ambições e aos seus interesses materiais, em degrau, não para se elevar ao céu, mas para elevar-se na terra? Terão todas adotado como regra de proceder a prática das virtudes, prática da qual fez Jesus condição expressa de salvação? Estarão todas isentas das apóstrofes que ele dirigiu aos fariseus de seu tempo? Todas, finalmente, serão assim em teoria como na prática, expressão pura da sua doutrina? Sendo uma só e única, a verdade não pode achar-se contida em afirmações contrárias e Jesus não pretendeu imprimir duplo sentido às suas palavras. Se, pois, as diferentes seitas se contradizem, se umas consideram verdadeiro o que outras condenam como heresias, impossível é que todas estejam com a verdade. Se todas houvessem aprendido o sentido verdadeiro do ensino evangélico, todas se teriam encontrado no mesmo terreno e não existiriam seitas. O que não passará é o verdadeiro sentido das palavras de Jesus. O que passará é que os homens construíram sobre o sentido falso que deram a essas mesmas palavras. Tendo por missão transmitir aos homens o pensamento de Deus, somente a sua doutrina, em toda a sua pureza, pode exprimir esse pensamento. Foi por isso que ele disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Verdade e Luz. O Livro dos Espíritos apresenta um manancial rico de valores morais, indicando o caminho correto para a humanidade superar as suas dificuldades. Marco inicial e pedra fundamental do Espiritismo, o Livro dos Espíritos contém os princípios básicos da doutrina espírita. Valiosa oportunidade de estudar sobre a imortalidade da alma, de onde viemos e para onde iremos, a natureza dos espíritos e suas relações com as pessoas, as leis morais, a vida futura e o porvir da humanidade. A partir desse momento, no programa Verdade e Luz, estudando o Livro dos Espíritos.
No programa Verdade e Luz, de número 45, vamos ao estudo e reflexões e comentários sobre o Livro dos Espíritos. O capítulo é o capítulo 6º do livro 2º, Vida Espírita. O item é o 5, Escolha das Provas. Allan Kardec, na questão 270, apresenta a seguinte proposta: a que se devem as vocações de certas pessoas e a sua vontade de seguir uma carreira em vez de outra? Edgar. Aqui os espíritos reveladores apresentam, então, a resposta a esta questão 270. Parece-me que podeis responder por vós mesmos a essa questão. Não é a consequência de tudo o que dissemos sobre a escolha das provas e sobre o progresso realizado numa existência anterior? Vejamos aqui, amigos e amigas que nos assistem, André Zola, André Reis, que a resposta dos amigos espirituais, na verdade, acaba por estimular a própria reflexão patrocinada originalmente pela pergunta que Kardec faz. Se nós considerarmos que o próprio Espiritismo, em inúmeras ocasiões, vai afirmar com segurança que as reencarnações são solidárias e que a elas se avolumam o conjunto de experiências que naturalmente o espírito encarnado vivencia quando da existência carnal e que acumula por isso mesmo, em si mesmo, portanto, o crescimento, o aprendizado, o sucesso e o insucesso desse mesmo conjunto de experienciações terrenas, fica óbvio, portanto, tal qual inclusive a resposta dos espíritos apresenta, fica óbvio, portanto, que é o próprio espírito aquele que irá ser o grande artífice das suas reencarnações futuras, tendo como estrutura basal as suas necessidades de ajustamentos, de aprendizados, de reparações e corretivos que, naturalmente, as circunstâncias reencarnatórias decifradas aqui pela própria vida, portanto, irão estimular e proporcionar. As reencarnações, sendo solidárias, se acumulam por força das experiências previamente compreendidas e assimiladas por cada espírito, portanto. A escolha das provas, a escolha, neste caso, das inclinações profissionais, acadêmicas, morais, inclusive, intelectivas, são sempre aquelas estimuladas por força e necessidade do próprio espírito. Portanto, é óbvio que a resposta dos espíritos reveladores sugeririam a Kardec que tais conclusões poderiam ser por ele mesmo elaboradas, até porque todas as questões que nós aqui, amigos e amigas, estudamos nos programas anteriores, acabam por fortalecer essa ideia. Portanto, não imaginemos que nas nossas reencarnações futuras nós seremos seres dissociados ou absolutamente diferentes do que éramos, por exemplo, na última reencarnação. Na verdade, carregamos as nossas próprias capacitações e habilidades desenvolvidas, carregamos as próprias consequências dos atos deliberados por nós mesmos, evidenciados, entretanto, todas essas novas reencarnações, evidenciadas, portanto, com aqueles elementos necessários aos agentes impulsionadores de novas conquistas espirituais. Portanto, se nós quisermos, e aqui é uma proposta que eu diria especulativa, todavia, com algum sentido em termos reflexivos. Se nós quisermos, por exemplo, reconhecer qual
e muitas pessoas se preocupam com isso. Reconhecer o que fomos em vidas passadas, não precisamos ir muito longe, tampouco perguntar aos oráculos, né? Basta que analisemos a nossa intimidade com retidão e consciência desperta, para identificarmos aqui nossas inclinações, nossas tendências, nossos gostos, nossas crenças, nossos preconceitos e assim por diante. Para finalizar, então, as nossas cogitações em relação a essa questão 270, nós, mais uma vez, reforçamos a ideia da solidariedade reencarnatória e também da continuidade dos processos de aprendizado e conquistas que nos são peculiares em cada existência carnal. Assim, Zola. A pergunta 271 está assim formulada. Quando o espírito estuda na erraticidade as diversas condições em que poderá progredir, como julga poder fazê-lo se nascer entre canibais? André. Responde o Espírito Verdade. Não são os espíritos já adiantados que nascem entre os canibais, mas os espíritos da mesma natureza dos canibais, ou que lhes são inferiores. Vamos ter aqui um comentário de Kardec. Kardec escreve assim: sabemos que os nossos antropófagos, nossos canibais, aqueles que se alimentam de carne humana, não estão no último grau da escala e que há mundos onde o embrutecimento e a ferocidade ultrapassam tudo que existe na Terra. Esses espíritos são, portanto, ainda inferiores aos mais inferiores do nosso mundo. E vir para o meio dos nossos selvagens é para eles um progresso. Como seria um progresso para os nossos antropófagos exercer entre nós uma profissão que não os obrigasse a derramar sangue? Se eles não visam a mais alto, é porque a sua inferioridade moral não lhes permite compreender um progresso mais completo. O espírito não pode avançar senão gradualmente. Não pode transpor de um salto a distância que separa a barbárie da civilização. E está nisso uma necessidade da reencarnação, que se mostra verdadeiramente de acordo com a justiça de Deus. De outra maneira, em que se transformariam esses milhões de seres que morrem diariamente no último estado de degradação, se não tivessem meios de se elevar? Por que Deus os teria deserdado dos favores concedidos aos demais? Bem, Deus não privilegia ninguém, então todos nós fomos criados simples e ignorantes, mas perfectíveis, relativamente ao Criador. Então, todos nós estamos em processo de progresso, de desenvolvimento. Não há, como Jesus disse aos seus conterrâneos e discípulos, não dê pérolas aos porcos. Então, você colocar alguém, com alguma desenvoltura, com a capacidade já desenvolvida, no meio de onde não conseguirá atuar, nem auxiliar, nem prover mudanças, não vai fazer diferença, é perda de tempo. Então, Deus não tem plano B, C, D, o plano é um só, Ele sabe o que faz, Deus não erra. E nós temos, para preparar as reencarnações, espíritos mais avançados do que nós, que nos trazem o que vai ser melhor para nós. Então, entre os canibais, claro que terá algum motivo para alguém mais evoluído que eles reencarnar entre eles, para auxiliá-los na jornada, mas dentro daquilo que eles entendem, É como colocar uma criança recém-nascida num banco da universidade. Não adianta. É perda de tempo. Então, as coisas têm que ser proporcionais.
os nossos irmãos já inferiores a nós, onde nós já estagiamos, avançamos um pouquinho mais, eles têm que se preparar para receber condições. Então, Deus dá as condições diversas, sempre. Deus está sempre nos ajudando, nos enviando mensageiros. Jesus, o governador do planeta, sempre enviou os profetas, mensageiros, Consolador prometido, mas muitas vezes nós viramos a rosto, não quisemos saber, né? Desperdiçamos as oportunidades. Então, um espírito da envergadura, por exemplo, de Jesus, só veio quando veio porque a nossa sociedade encarnada na época tinha condições de receber o que ele ia transmitir. E olha que Jesus deve ter sido muito difícil, né? O governador espiritual do planeta, o ser mais puro que já encarnou no planeta, né? E nós ali, espíritos imperfeitos, renitentes no erro. Então, mas ele veio e sabia que ele ia plantar uma semente ali. E essa semente, no futuro, frutificaria. Mas não adianta Jesus vir no meio dos canibais, né? De seres ainda mais inferiores do que nós, porque ele não conseguiria transmitir a sua mensagem. Falta ali condições de se colocar, né? De se auxiliar aquele povo. Então, isso não vai acontecer, né? Como nós sabemos que a natureza não dá saltos, então tudo, como o Edgar falou, dentro das reencarnações sucessivas, vão se encaminhando, vão se encontrando, vão se afinizando, vão se desenvolvendo. E a cada encarnação, nós podemos dar um passinho a mais na nossa escada evolutiva. Muito obrigado, André. O programa Verdade e Luz faz um breve intervalo. Nos aguarde, voltamos daqui a pouco. Verdade e Luz. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 92000 3870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. Você já foi a um centro espírita? O centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, espalhar o bem e exercitar a solidariedade. Existe sempre um centro espírita perto de você, com horário e dia de sua conveniência. Faça parte de um centro espírita. Aprenda a dividir, a estudar junto, a trocar sorrisos e experiências. No centro espírita, você encontra amigos e faz mais amigos. Respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um centro espírita. Verdade e Luz. Amigo ouvinte, amigo telespectador, o programa Verdade e Luz de número 45 retorna com o estudo de O Livro dos Espíritos, das perguntas 270 a 273. Agora vamos ao estudo da questão 272. Kardec formula a seguinte questão: os espíritos procedentes de um mundo inferior à Terra ou de um mundo muito atrasado, como os canibais, poderiam nascer entre os povos civilizados? Edgar. Encontramos aqui a resposta dos amigos espirituais. Sim, há os que se extraviam ao quererem subir muito alto, mas ficam deslocados entre vós, porque têm hábitos e instintos que se chocam com os vossos. E aqui Kardec faz um comentário relacionado a essa questão de número 272. Esses seres nos dão o triste espetáculo da ferocidade em meio da civilização, retornando para o meio dos canibais
isso não será um retrocesso, pois não farão mais do que retomar o seu lugar e talvez ainda com proveito. Bem, amigos, antes de mais nada, eu gostaria de relembrar a todos que nós estamos tendo aqui, naturalmente, diante dessas questões kardecianas, um olhar eurocentrista do século XIX. É importante lembrarmos que a antropofagia ou o canibalismo, ele existe durante toda a história e diria até desde sempre. Entretanto, a partir das grandes conquistas territoriais empenhadas pela Europa, digamos a partir do século XVI especialmente, eles acabaram por travar com contato com civilizações, com tribos que apresentavam determinados costumes antropofágicos absolutamente distantes da realidade eurocentrista. Vejamos, entretanto, que este é um interessante ponto sobre os processos de pluralidade e diversidade de categorias de espíritos dentro de um mesmo orbe. Nós podemos, portanto, encontrar espíritos mais ou menos evoluídos, mais ou menos primitivos, dentro de um mesmo espaço planetário. Alusivo, é claro, à nossa realidade de planeta Terra, de planeta expiação e provas. Ainda hoje, em pleno século XXI, há resquícios da antropofagia, pelo menos em 3 grandes tribos que os antropólogos e os arqueólogos estudam, seja as chamadas ilhas canibais nas ilhas Fiji, seja, por exemplo, os monges canibais na Índia, ou ainda em Papua Nova Guiné com uma tribo chamada Korowai. Eles ainda existem. Agora, são tribos absolutamente afastadas da Terra, que têm e apresentam também um código ético-moral próprio para eles, absolutamente estranho para nós, absolutamente degradante para nós. Entretanto, nós estamos falando aqui de espíritos em escalas primárias, reencarnatórias, e que, naturalmente, nós temos oportunidade de conviver, e se convivemos de alguma sorte, é porque para nós também é importante um olhar, eu diria, mais aprofundado sobre a própria natureza humana. E é nesse sentido que eu quero trazer, apenas para complementar essa questão, André, falo aqui ao Zola e também ao André Reis, evidentemente, uma própria observação dada dos espíritos reveladores aqui mesmo, no Livro dos Espíritos, a questão 793, quando Kardec pergunta quais são os indícios em que reconhecemos uma civilização completa. E os espíritos respondem a Kardec que nós haveremos de reconhecê-la exclusivamente pelo desenvolvimento moral. E ele ainda complementa: creem que vocês estão muito adiantados, porque realizaram já grandes conquistas e descobertas e maravilhosas invenções, porque se alojam e se vestem melhor, inclusive, do que os selvagens. Todavia, e essa reflexão que eu quero deixar aqui, meus amigos e amigas, todavia, não têm verdadeiramente o direito de dizer que são civilizados, senão quando a vossa sociedade houver banido os vícios que a desonram e quando viver entre todos como irmãos, praticando a verdadeira caridade cristã. Até lá, os espíritos concluem dizendo, até lá, sereis, então, apenas povos esclarecidos
e terão percorrido apenas a primeira fase da civilização. Então, essa é uma questão muito significativa, que embora nós não tenhamos entre nós o convívio estreito com essas tribos antropofágicas que estão aos poucos desaparecendo da Terra, nós não podemos afirmar que somos um mundo ou uma sociedade verdadeiramente civilizada. Lembremos disso, portanto. André, a pergunta 273, assim está formulada por Allan Kardec. Um homem pertence a uma raça civilizada. Poderia, por expiação, reencarnar-se numa raça selvagem? Responde o Espírito Verdade. Sim, mas isso depende do gênero da expiação. Um senhor que tenha sido duro para os seus escravos poderá tornar-se escravo e sofrer os maus tratos que infligiu a outros. Aquele que mandou numa época pode, em outra existência, obedecer aos que se curvaram ante a sua vontade. É uma expiação, se ele abusou do poder e Deus pode determiná-la. Um bom espírito pode, para os fazer avançar, escolher uma vida de influência entre esses povos. Então, se trata de uma missão. Lembremos aqui, dos exilados de Capela, espíritos já mais desenvolvidos do que o que existia no nosso padrão aqui da Terra, que foram convidados, e aqui aspas no convite, porque quando nós somos convidados, podemos ter o ditado, convite de grego, que não é um bom convite, alguma coisa meio sinistra, como popularmente se coloca. Muitos acharam isso, Mas Jesus os convidou para auxiliar o planeta Terra a se desenvolver. Aqueles que entenderam assim, com certeza vieram, fizeram a sua parte e retornaram, à sua pátria de origem, retornaram à Capela. Aqueles que entenderam que aquilo era uma expiação, que era uma punição, que era uma repreensão, ficaram muito mais tempo, demoraram muito mais aqui, no seu desenvolvimento moral, como o Edgar estava falando. Na verdade, a civilização a que ele pertencia, ele não estava cabendo mais, porque ele não era civilizado. É dentro dessa característica. Eles eram instruídos, faltava o desenvolvimento da moral. Então, Jesus oferece um trabalho de desenvolvimento ao planeta Terra para que eles desenvolvessem essa moral. Muitos conseguiram, outros, nós não sabemos se todos voltaram, porque a cada um segundo as suas obras. Nós entendemos como nós quisermos, Nós podemos ler o texto e entender cada um da sua maneira, da sua ideia, do seu conhecimento, daquilo que sabe. Nós temos sempre conversado sobre isso, que cada um tem uma visão daquilo que lê, daquilo que estuda. Por isso, a importância de se viver em sociedade, para a gente justamente somar os conhecimentos. Então, na ótica, espírita, na ótica da espiritualidade, você só vem numa população, num povoado mais inferior para ajudá-lo a desenvolver-se. A punição não é dessa forma. A reparação das nossas falhas é viver entre aqueles nossos pares, sofrendo as injunções, as imposições que nós fizemos outrem sofrer. É muito interessante, André e Edgar, o conceito de civilizado. O quanto isto vem mudando com a própria humanidade, e quanto isto vem sendo revisto.
E olha que nós somos civilizados e ainda provocamos guerras, não respeitamos a opinião do próximo, somos ainda espíritos muito incompletos no aspecto moral e nos damos ao direito de julgar os outros. Então, enquanto civilização, acredito que vamos evoluir mais um pouco, pouco a pouco, né? Por hora, apenas estamos, como disse bem os espíritos, um pouco instruídos. Verdade e Luz. Para você que procura a paz, a alegria e o equilíbrio, nada mais salutar do que as palavras de vida eterna trazidas por Jesus, ensinando a amar a Deus e ao nosso próximo. Tenha todos os dias o seu momento evangélico, lembrando sempre que quem acende uma luz é o primeiro a se iluminar e quem faz o bem vive em equilíbrio. A partir desse instante, Momento Evangélico. O programa Verdade e Luz vai agora no Momento Evangélico. O livro é Fonte Viva, autoria do Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. A lição é a de número 64, intitulada Semeadores. E assim inicia Emmanuel, aspas, eis que o semeador saiu a semear. Jesus, Evangelho de Mateus, capítulo 3, item 3. E Emmanuel começa a sua digressão aqui da seguinte forma. Todo ensinamento do Divino Mestre é profundo e sublime na menor expressão. Quando se dispõe a contar a parábola do semeador, começa com um ensinamento de inestimável importância que vale relembrar. Não nos fala que o semeador deva agir através do contrato com terceiras pessoas, e sim que ele mesmo saiu a semear. Transferindo a imagem para o solo do espírito, em que tantos imperativos de renovação convidam os obreiros da boa vontade à santificante lavoura da elevação, somos levados a reconhecer que o servidor do Evangelho é compelido a sair de si próprio, a fim de beneficiar corações alheios. É necessário desintegrar o velho cárcere do ponto de vista para nos devotarmos ao serviço do próximo. Aprendendo a ciência de nos retirarmos da escura cadeia do eu, excursionaremos através do grande continente denominado interesse geral. E, na infinita extensão dele, encontraremos a terra das almas, sufocada de espinheiros, ralada de pobreza, revestida de pedras ou intoxicada de pântanos, oferecendo-nos a divina oportunidade de agir a benefício de todos. Foi nesse roteiro que o Divino Semeador pautou o Ministério da Luz, iniciando a celeste missão do auxílio entre humildes e tratadores de animais, e continuando-a através dos amigos de Nazaré e dos doutores de Jerusalém, dos fariseus palavrosos e dos pescadores simples, dos justos e dos injustos, ricos e pobres, doentes do corpo e da alma, velhos e jovens, mulheres e crianças. Segundo observamos, o semeador do céu ausentou-se da grandeza a que se acolhe e veio até nós, espalhando as claridades da revelação e aumentando-nos a visão e o discernimento.
Humilhou-se para que nos exaltássemos e confundiu-se com a sombra a fim de que a nossa luz pudesse brilhar, embora lhe fosse fácil fazer-se substituído por milhões de mensageiros, se assim desejasse. Afastemo-nos, pois, das nossas inibições e aprendamos com o Cristo a sair para semear. Amigo telespectador, amigo ouvinte, pela web rádio Verdade e Luz, do programa Verdade e Luz, André e Edgar, proponho uma questão para refletirmos sobre o assunto. Começando pelo André. André, o que é ser semeador e sair de si próprio? Representa romper a parte externa da semente? Significa a gente abandonar o nosso eu, né? O nosso egoísmo, a nossa única maneira de ver as coisas, né? E agir, atuar por nós próprios, sem nos importar com o solo que vamos semear. Porque muitas vezes queremos que aquele solo dê frutos a 100, né, por grão. Não, não é isso, né? Jesus veio semear. Não importou o tipo de solo, ele veio trazer a semente. E ele semeou, fez aquilo que lhe cabia, que ele se preparou para fazer. Então, semear é sair do nosso comodismo, do nosso conforto, né? Prisioneiros do nosso eu aqui no nosso cantinho, e irmos atuar, né? Voltarmos, porque com essa pandemia muita gente não voltou ao seu culto, não voltou à sua igreja, não voltou ao centro, não, né? Porque ficou muito preso agora e confortável dentro do seu lar. Então, nós precisamos do contato, nós precisamos das trocas, pessoalmente falando, das energias que nós transmitimos quando nos vemos, sorrimos, nos abraçamos nessa troca. Então, precisamos sair desse nosso isolamento egoísta e ir até aqueles que precisam que nós semeemos, sem esperar o retorno. Edgar, e a qualidade da semente? Essa é uma questão fundamental. Você sabe que essa parábola de Jesus, ela é de uma rara beleza, né? Não à toa, no capítulo 13 de Mateus, que é todo ele dedicado às parábolas de Jesus, ela é a primeira, né? Então Jesus já abre o campo de reflexões através das suas parábolas, falando do semeador, né? Do homem cujo papel, cuja missão não era outra senão a de semear. E por conta disso ele sai e semeia. Agora, vejamos que o homem que sai a semear, ele naturalmente reconhece a qualidade das sementes. Todavia, conforme o André Reis ressaltou, ele não se preocupa a princípio com elas. E essa é uma questão fundamental, porque, André Zola, invariavelmente, para tudo que nós, não raro, fazemos em relação ao patrocínio do bem, nós esperamos um retorno, né? A gente espera um reconhecimento. A gente faz o bem e espera o obrigado. A gente faz alguma caridade e espera a gratidão. Ou seja, há uma consequência natural, ainda muitas vezes até inconsciente de nós mesmos, em esperarmos retorno daquilo que fazemos. Agora, o homem que saiu a semear, que exatamente cumpre a sua missão de semeador, ele não espera retorno algum. Ele faz o que precisa ser feito. Ele simplesmente semeia. Ele simplesmente lança semente. Depende exclusivamente da qualidade do terreno para que a qualidade da pureza das sementes por ele lançada se dê, né? Vejamos que essa é uma questão tão crucial e significativa que Paulo de Tarso, lá na carta aos Coríntios, lá no capítulo 3, ele vai dizer, eu, Paulo, plantei, porque ele também se coloca numa posição de semeador, assim como cada um de nós igualmente podemos e devemos nos colocar, porque todos nós temos
algo de semente, de boa semente, para semear no campo, na gleba de tarefas e atividades que Deus nos oferece. E Paulo vai dizer, eu, Paulo, e ele diz a respeito de si mesmo, inclusive usando o próprio nome, eu, Paulo, plantei, Apolo regou, mas somente Deus faz crescer. Então vejamos, né? A questão da qualidade da semente é evidentemente e significativamente importante a depender da qualidade daquele que semeia. Porque há aqueles, André Zola, que semeiam a discórdia, que semeiam o mal, que semeiam o ódio, que semeiam a destruição. Parece que são homens com semeadura podre, com sementes absolutamente trevosas. E que, não raro, a germinação delas também reflete a qualidade destas mesmas sementes igualmente odientas e sem qualquer enobrecimento. Há, entretanto, aqueles outros que o menor gesto de cordialidade e gentileza traduz a sua natureza de semeador do bem, onde quer que se encontre. Então vejamos que há semeadores de todos os tipos, assim como há terrenos férteis na intimidade da criatura humana de todas as formas. A semente encontra a afinidade do solo a que ela própria pertence, e o solo naturalmente faz com que germine a semente que lhe é própria e peculiar à própria intimidade no terreno íntimo do coração. Então, lembremos que a qualidade da semente depende exclusivamente da qualidade do semeador. No caso de Jesus, é evidente que não haveria ali semente mais pura do que a dele. A pergunta é, e nós, enquanto terrenos da própria intimidade divina, como estamos recebendo? E qual a semente que nós estamos, vamos dizer assim, promovendo a germinação? Que tipo de nutrientes nós estamos fornecendo à sementeira neste mundo tão vasto, com polaridades tão extremadas, com discursos às vezes tão cheios de ódio e separatismo? Pensemos nisso, portanto, porque às vezes nós reclamamos do semeador, quando na verdade é o terreno que está promovendo um conjunto de germinações inadequadas para nós. Me permitam voltar ao editorial. Mateus, capítulo 15, versículos 12 a 14. Isso foi parte do nosso editorial hoje. Toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai, são cegos a conduzir cegos, e um cego que guia o outro, cairão ambos no barranco. Importante que plantemos as sementes que o Pai, que é Deus, espera que plantemos. Verdade e luz. Faça o Evangelho no lar. O lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa é o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações. Fortaleça os laços de fraternidade, realizando o Evangelho no lar frequentemente. Verdade e luz. Num mundo cheio de contrastes, onde o mal parece sempre derrotar o bem, por que existe tanta desarmonia? A sociedade nunca terá paz? Já entendemos as lições trazidas por Jesus? Seguir seus passos é possível? Quando teremos felicidade? Todas essas questões e muitas outras serão respondidas a partir de agora, com o programa Diálogo à Luz do Espiritismo. Bem, amigo ouvinte do programa Verdade e Luz,
amiga ouvinte do programa Verdade e Luz, vamos agora para o nosso quadro Diálogo à Luz do Espiritismo. Capítulo 9, item 9.1, questões atuais. Edivaldo Franco vai fazer a seguinte pergunta para que o espírito Viana de Carvalho possa respondê-la, uma vez que faz parte do estudo do livro Atualidade do Pensamento Espírita. Divaldo assim pergunta: entre os espíritas, muitos há que ainda não entendem os conteúdos doutrinários mais importantes. O que estaria faltando ao movimento espírita para corrigir esta falha? Viana de Carvalho responde: a lei de progresso cumpre-se de forma inexorável. Todos avançamos para a grande luz de onde se deriva todo o conhecimento. Quando um ideal de grande envergadura, qual ocorre com o espiritismo, cresce em superfície, perde um pouco em profundidade. Não sendo o espiritismo uma doutrina dogmática, não se pode exigir que os seus adeptos se submetam às suas diretrizes sob penalidades de qualquer natureza. Assim sendo, a aprendizagem dos seus postulados com a sua correspondente vivência se dá paulatinamente. A conquista da consciência espírita ocorre quando o profitente da causa pode discernir o comportamento que deve ser aplicado ao seu cotidiano, portanto, quando se encontra esclarecido a respeito das responsabilidades que lhe dizem respeito. Os espíritas sinceros têm se dedicado com afinco à doutrina, buscando equacionar as dificuldades que repontam nas diferentes áreas de ação humana. Programas didáticos bem elaborados, cursos de divulgação e trabalhos de fácil aplicação multiplicam-se sob cuidados especiais. Necessário que se mantenham a constância no trabalho, o estudo sistematizado da doutrina, a tolerância que não convive com o erro, porém, compreende as dificuldades naturais que ocorrem para um correto crescimento do movimento e a vivência de cada espírita de forma coerente com o que lhe ensina o Espiritismo. André e Edgar, nós estamos chegando ao término deste programa Verdade e Luz, mas antes de passarmos para os nossos patrocinadores, é importante fazermos breves reflexões. Eu peço ao André que faça um comentário bem rápido. Por que os espíritas, às vezes, querem acelerar o ritmo do estudo para o conhecimento rápido de algo que deve levar o tempo da reflexão? Eu entendo que faz parte da imperfeição humana, né? Nós queremos tudo para ontem, nós queremos não para amanhã, mas para ontem, tudo. Nós entramos na casa espírita muitas vezes, vamos lá ouvir a palestra, só estamos de corpo presente. Queremos tomar o passe, mas também só de corpo presente. Não estamos entronizados, não estamos abertos ao aprendizado, ao entendimento, ao esforço próprio, intelectual e moral, para aceitar as colocações que nós conhecemos ou que nós desconhecemos, porque nós não conhecemos absolutamente nada. Mas muitos de nós gostam de ter a primazia do entendimento, né? Gostamos muitas vezes de ditar as regras, que você deveria ter falado assim, feito aquilo. Como o Edgar falou num outro quadro aqui, né? Da semente. Eu sou convidado, eu dou o que eu tenho. Eu não posso dar o que o Edgar tem. Eu não posso dar o que o Zola tem. Eu dou aquilo que eu posso, dentro da minha melhor condição, dentro do meu melhor esforço,
com muito carinho, com muita vontade, com muita verdade. Agradecemos aos amigos que participaram, André e Edgar, e agora também agradecemos aos nossos patrocinadores. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois deixe a receita aos cuidados da Droga Mel, a segurança que você procura. Ampla linha de medicamentos. Também completa a seção de perfumes. Venha nos fazer uma visita. A Droga Mel está localizada na Rua Rangel Pestana, número 1146, na Vila Virgínia, em Ribeirão Preto. Telefone 3637-3975. WhatsApp 98268-0600. Droga Mel, um doce atendimento. Convidamos os amigos presentes de hoje para suas considerações finais. André. Nosso agradecimento a todos, ao Zola, ao Edgar, ao Gilberto, a você, caro amigo ouvinte, telespectador. Muito obrigado pela sua audiência, que possa continuar conosco, nos auxiliando nessa jornada de divulgação da doutrina espírita. Até um próximo programa. Fiquem todos com Deus. Bem, naturalmente eu também agradeço essa oportunidade de estudo e trabalho, lembrando que sempre que nos dispomos a trabalhar no bem, invariavelmente nós aprendemos. Portanto, nesse momento em que nós nos debruçamos aqui em torno do estudo, nesse nosso programa Verdade e Luz, nós estamos igualmente aprendendo e igualmente trabalhando. Obrigado, então, André Reis, André Zola, Gilberto Silva, os amigos e as amigas que nos ouvem e nos assistem. Fiquem todos com Deus e até uma outra breve oportunidade. E aproveitando a oportunidade, convido a todos para que ouçam toda a programação da Web Rádio Verdade e Luz e que também divulguem para os seus amigos. Quem quiser ouvir os programas anteriores, é só acessar nosso podcast www.webradioverdadeluz.org.br. Que Deus nos abençoe a todos e até o próximo programa Verdade e Luz, aqui pela nossa Web Rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto e também pelo YouTube. Aliás, antes de encerrarmos definitivamente, quero deixar algo ao amigo ouvinte e à amiga ouvinte. Tenho certeza, o programa Verdade e Luz é uma boa semente. Até o nosso próximo encontro. Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo.